Pega a sua Bíblia, o tema é a unção que transforma. Repete comigo: a unção que transforma. Conquistando o que nunca foi conquistado. A unção que transforma, conquistando o que nunca foi conquistado. Abra sua Bíblia então comigo em 1 Samuel, capítulo de número 16. É muito rápido, eu quero que você absorva, tá bom? Essa palavra para a sua vida. Ó, isso aqui é o que está ali. Por isso que eu pedi os pastores para colocar aqui, para ativar a sua fé. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Vamos lá todo mundo, diga comigo. Então Samuel. Aí você vai tirar Samuel e coloca o meu nome, tá bom? Então. Como é que é? Você não sabe meu nome não? Pastor Edmar. Prazer. Deus te abençoe. Então vamos lá. 1, 2 e... Tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Diga o seu nome. Mas está uma dificuldade, eu estou percebendo isso. Qual é o seu nome? Então fala ele para fora. 1, 2 e... E o meu nome? Hã? Então vamos lá. Então tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou. Então, voltou para a casa dele, deixando você muito abençoado nessa noite. Crê nisso, dá um glória a Deus. Pode se sentar fazendo favor. Davi é o homem que conquistou aquilo que ninguém, Ailson, tinha conquistado antes. Davi, ele resolveu o que ninguém tinha resolvido, ele fez o que ninguém tinha feito, ele operou o que ninguém tinha operado. Quem está aí, dá um glória a Deus. Olha para mim fazendo favor. A corrente de Jerusalém, eu vou levar os seus pedidos, daqui a pouquinho eu vou te entregar o pedido. O formulário do pedido que eu vou levar seu para Jerusalém é para você resolver, para você conquistar, resolver algo que ainda não foi resolvido na sua vida. É para você conquistar algo que ainda não foi conquistado na sua vida. Quem está aí? Quem está ligado? Essa corrente não é uma corrente para você resolver coisas que você humanamente resolveria, ou situações que naturalmente você resolveria. Essa corrente é para você resolver coisas, adquirir coisas, resolver problemas que naturalmente você não consegue resolver. Quem está aí, levanta a tua mão e dá um glória a Deus. Então, como é que tudo começou na vida de Davi, que conquistou, que resolveu aquilo que ninguém ainda tinha resolvido, ele resolveu? Como é que tudo começou na vida de Davi? Tudo começa com uma unção. Repete comigo. Tudo. Se você ainda não foi ungido, você só tem a habilidade humana, a inteligência humana e a capacidade humana para resolver o problema. Se o problema que você está enfrentando, olha para mim, se o problema que você está enfrentando, a habilidade humana, a inteligência humana, o talento humano consegue resolver, você vai resolver, ok? Você vai resolver. Mas se o problema que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando na vida, não é hoje, não é agora, é na vida inteira,
Se aquilo que você enfrenta, capacidade humana, inteligência, você tirou diploma, o problema continuou. Falaram com você, estuda que resolve. Aí você estudou, continuou lá. Tira diploma, aí você tirou o diploma, continuou lá. Aí você formou, continuou lá. Aí você fez cursinho, continuou lá. Você fez tudo que humanamente um ser humano faz para vencer, mas você continuou com o problema. É por quê? Porque eu vou dizer para você, acima de 80% dos problemas dos seres humanos, eles precisam de uma unção para resolver. Quem está aí? E a unção, ela tem um preço a pagar. Por isso que não é todo mundo que é ungido. Porque a unção, ela pede que você dê tudo de si para Deus te ungir. Ou tudo de si que eu falo, a unção, ela quer que você entregue a sua vida, a sua atenção 100%, seu coração 100%, sua confiança 100%. Eu falei aqui numa reunião passada que eu era o filho da graça e do carneiro. Eu era o filho da graça e do carneiro. Graça é a minha mãe, que faleceu há muitos anos atrás, em 1990. E carneiro é meu pai, que faleceu agora em 2020. Eu era o filho da graça e do carneiro. A minha mãe faleceu assassinada com 21 facadas. Ela trabalhava numa pensão e ela estava arrumando um dos quartos, e o homem entrou, trancou a porta do quarto, e só Deus sabe o que aconteceu lá dentro. Eu tinha 13 para 14 anos, e eu morava aqui na Marechal Floriano, quando bateram na porta, 12:30. Aí meu pai levantou para atender. Quando meu pai atendeu a porta, ele ficou desesperado. E eu estava na mesa da cozinha fazendo dever. Estudava de manhã, almocei e sentei para fazer o dever de casa. E entre a porta da cozinha, a porta da sala e a sala, a minha casa tinha uma porta da cozinha, que é normal, que a gente tem na porta, na casa da gente, que sai para o quintal, mas tinha uma outra porta que se você fechasse ela, não dava na sala. Ele fechou a porta para que eu não ouvisse o que estava acontecendo na sala. E o outro meu irmão estava na sala também. E eu fiquei ouvindo aquele desespero, né? Porque aí ninguém consegue segurar aquela. E eu, como sempre fui muito humildinho, eu abri a porta, saí sem ninguém perceber e fui lá, onde a minha mãe trabalhava. Quando eu cheguei lá, eles tinham acabado já de tirar o corpo, porque foi isso por volta de 8, 9 da manhã. Eles foram avisar a quase meio-dia. E tinha muito sangue na cama, nas paredes, pedaço de unha na porta, que ela deve ter lutado muito. Então, eu era apenas um menino cheio de revolta dentro do coração. Você já imaginou, você vê isso? O meu irmão, depois, ele tomou 2 facadas. Então, o plano do diabo era matar todo mundo lá em casa com esfaqueado. Meu irmão tomou 2 facadas. E eu era só o menino. Eu, Edmar, era só o menino, filho da mulher assassinada, filho do carneiro. Meu pai sempre ganhou um salário mínimo. O aluguel da casa onde a gente morava aqui, na Marechal Floriano, era um salário mínimo. Só ele trabalhava. Então um mês ele pagava o aluguel, no outro mês ele fazia a compra. E aí, quando chegava dia 5, dia 6, que o dono do imóvel, ele não ia lá pagar o aluguel, o dono vinha. E aí era o desespero. Por isso que eu oro todo dia, para Deus tirar você do aluguel. Pega na mão do irmão e diga assim: Deus vai tirar você do aluguel. Ele. Você pode apertar a mão do irmão e dizer assim: ó, Deus, um dos milagres que Deus vai fazer aqui nesse lugar é tirar você do aluguel, não deixar você pagar aluguel. Que desespero. Quem é que vai atender a porta? Quem é que vai lá atender? Aí a Gena era mais velha. Não é, né? A mais velha.
Aí um dia era ela que atendia e dava uma desculpa. Aí ele voltava no outro dia. Aí o meu outro irmão atendia e dava uma desculpa. Cada dia era um que dava uma desculpa. E o meu coração sempre ficava assim, angustiado. Que humilhação. A pessoa fala isso fora que a gente já tinha sido despejado de outra casa. Nós moramos na casa de uma madrinha minha. Eles moravam num barraco de 3 cômodos. Meu pai não conseguiu pagar aluguel. Um dia ela chegou lá com um pedaço de pau, socou na janela, quebrou os pratos tudo, arrombou a janela, pôs nós para fora. E aí nós subimos um morro ali do bairro Carijós. Minha tia Eva mora ainda lá no alto do bairro Carijós. E naquela época ela era mãe de santo. E ela tinha um centro no fundo da casa dela. Ela falou assim: ô Zezé, traz os meninos aqui e eles dormem aqui no centro. E aí eu lembro de nós subir com cama, colchão, todo mundo levando aqui, despejado para poder... Quem dá? E fomos morar dentro do centro, dormir dentro do centro de Macumba. Que desespero. Então quem que eu era? Eu era só o filho da dor, o filho da tristeza, o filho que com certeza absoluta eu não ia dar nada na vida. Eu ia só dar problema na vida. A única coisa que eu ia dar na vida é problema para os outros. Aí meu irmão, em 1989, ele foi para a igreja. E no finalzinho de 89, outubro de 89, ele me chamou para ir no culto. E aí eu fui no culto com ele. Igual você foi chamado para vir aqui. Me chamaram para vir aqui. Por isso você tem que chamar as pessoas. Chama 10 para vir 1, mas chama. Uma hora a pessoa certa vai vir com você. E eu fui para o culto. E aí eu assistindo o culto, eu comecei a ver que o que eu precisava era de uma unção. O que eu precisava? Eu precisava ser ungido por Deus. Eu humanamente falando, eu ia dar tudo errado, mas se Deus me ungisse, quem acredita no sobrenatural aqui ainda? Meu Deus, eu falei, se o Senhor me ungir, meu Deus, a minha vida muda. E eu comecei a orar, a buscar, a me entregar. Eu precisava muito de dinheiro, mas eu jejuava e orava todo dia, fazia vigília todo dia só para Deus me ungir. Eu não fazia campanha para dinheiro, eu não fazia campanha para roupa, eu não fazia campanha, eu só fazia campanha para Deus me ungir. Eu falei, Deus, eu preciso ser ungido. Aí o pastor da igreja na época me chamou e falou comigo assim: o Osmar, ele me chamava de Osmar. Osmar, você tem que ter roupa social. Você não quer ser obreiro? Você não pode ficar vindo de calça. Naquela época tinha isso, calça jeans. Não podia nem entrar na igreja direito de calça jeans. Você não pode ficar vindo com essas roupas. E acabou comigo. Aí eu falei com a Gena, falei, Gena, como é que eu vou fazer? Aí ela falou assim, eu já sei, vamos ali no brechó. Aí tinha um brechó na Marechal Floriano. A Gena me levou lá e nós arrumamos umas camisas de defunto. Sabe o que é camisa de defunto? O cara morre, a mulher vai e vende as camisas pro brechó. E eu achei lá umas roupinhas social. Eu lembro que eu achei uma camisa de seda linda, bege, linda camisa. A amarela? Ela está me corrigindo. Uma camisa amarela de seda. Só que ela tinha uma marca de ferro aqui assim, ó. Queimaram a camisa aqui, ó. Como eu era pequenininho, eu vestia a camisa e colocava ela para dentro da calça. E o queimado de ferro sumia. E o diabo sabe das fraquezas da gente, né? Um dia eu estou orando lá, o diabo vem, pega na minha cintura assim, ó, e faz assim com a camisa. Quando ele faz com a camisa, e eu não percebi naquela adrenalina orando para todo mundo, e eu andando na igreja inteira com aquela marca de ferro aqui, ó, queimada, a camisa toda, na seda queimada, tudo. E eu, mesmo nessa situação, eu sabia, Samuel, que o que eu precisava era ser ungido por Deus. Aí o pastor falou comigo assim, Osmar, isso no culto quarta-feira, amanhã quinta-feira você vai lá para o Paulo VI, porque o pastor de lá foi embora, e é você que vai abrir o culto lá amanhã. E eu, 15 anos, eu falei, eu vou nada, e não fui.
Quando foi na sexta-feira, eu sentado lá atrás, ele do altar, ele me perguntou: Osmar, você foi no culto ontem? Falei. Aí ele me xingou todinho, eu fiquei todo humilhado. Sabe quando você se sente humilhado? Eu não tinha nada. Aí isso passou sábado, domingo, segunda. Quando foi terça-feira, eu estava no meu quarto. Eu tinha 2 caminhas no quarto. A minha cama com bloco, tijolo no lugar do pé, porque a cama não tinha pé, era tijolo. Aí eu estava lá deitado. Meu irmão dormiu, eu dormi. Quando foi por volta de 2h30, 3 horas da manhã, começou um vendaval dentro do quarto. E eu acordei com o barulho do vento. Quando eu olhei para cima, o forro batia, o telhado batia, a janela batia, a minha cama começou a tremer. Eu fui entrando em desespero com aquilo. Eu falei: meu Deus, é um furacão, mas furacão em Lafayette, é um furacão, vai destruir essa casa. Quando eu virei a cabeça para o lado, meu irmão estava dormindo do mesmo jeito. E eu vi que o negócio era só comigo. E eu tentei mexer, o meu corpo não mexia, só a cabeça aqui, ó, mexia. Eu desesperado com aquilo: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Meu Deus, será que o diabo quer me matar? Aí eu fechei o olho com medo. Eu escutei descer na cabeceira da minha cama. Quando desceu na cabeceira da minha cama, eu escutei o barulho dos passos. E aí chegou no meu ouvido e disse assim para mim. Foi a primeira vez de forma audível que eu ouvi a voz de Deus. Ele me disse assim: não se preocupe, sou eu que estou aqui. E aí, naquele momento, eu fiquei de olho fechado, aquele vendaval. Desceu o vento só aumentando, aquele vento só aumentando. E eu senti descer lá nos meus pés. E aí pegou um óleo e começou a derramar nos meus pés. E eu sentia gelado e macio, muito macio. Parecia uma gelatina, até hoje eu não sei explicar o que era aquilo. E foi derramando no meu corpo, derramou até na cabeça. Quando terminou de derramar, o vento foi parando de soprar, foi parando de soprar, foi parando. E eu comecei a mexer. E quando eu mexia no meu corpo, agora estou falando com você, está aqui, ó, nas minhas mãos, a mesma coisa, como naquele dia. Eu estou dizendo para você que o sobrenatural de Deus existe. Eu ouvi um glória a Deus diferente. Alguém, eu sei quando alguém dá glória a Deus lá de dentro assim, ó, eu ouvi um glória a Deus. E aí, na quinta-feira, eu vim ser pastor dessa igreja. Deus estava me ungindo para começar uma obra extraordinária. Como criança ainda, eu vim ser pastor. Fazem mais de 35 anos que eu sou pastor da mesma igreja. Pastor, o que o senhor está tentando dizer? Eu estou tentando dizer que tudo na vida de uma pessoa começa com uma unção. E Deus reservou uma unção para cada um de nós que está aqui. Você não deu oportunidade para Deus te ungir. Fala com o irmão do lado aí. Dá uma oportunidade para Deus te ungir. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 1 versículo 1 do capítulo 16 de Samuel diz assim. 1 Samuel 16, verso 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos, o que, gente? Eu tenho provido um rei. Dentre os filhos do seu pai, Deus vai ungir alguém aqui hoje. Prega para o irmão do lado e diga: dentre todos os seus irmãos, todos os filhos que o seu pai teve, Deus está separando uma unção para alguém aqui espetacular e extraordinária. Eu só quero ouvir um glória a Deus diferente aqui, em algum lugar. Deus tem uma unção para você. Aí Samuel, ele foi para lá para poder ungir um novo rei. Eu vou ler o texto com você, eu vou ter paciência para ler com você. Verso 2: porém disse Samuel: como eu irei, pois ouvindo Saul, que é o rei, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diga: vim para sacrificar o Senhor. O sacrifício, ele é a porta que Deus usa para todo grande milagre que Deus vai fazer. Quem está aí? Por isso que o sacrifício na cabeça da gente a gente briga tanto, a gente sofre tanto quando falou em sacrifício. Porque olha o que Deus disse para Samuel:
fala que você vai oferecer um sacrifício e ninguém vai mexer com você. Aí ele foi, verso 3: convidarás a Jessé o sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Deus falou com Samuel assim, ó, o profeta: você não vai ungir qualquer um não, você vai ungir a pessoa que eu te falar para ungir. Porque Deus, eu unjo todo mundo, mas Deus unge pessoas específicas. Eu vou dizer de novo para ver se você reage. Eu unjo todo mundo, mas a unção verdadeira de Deus, ela vem sobre pessoas específicas. Quem é a pessoa que Deus separou para ser ungida aqui hoje? Reage aí, fala alguma coisa, deixa eu ouvir. Fala alguma coisa, reage de alguma forma. É o céu que está te vendo. Aí, verso de número 4: fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro temendo e disseram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou. Aí ele foi lá. Jessé era o pai de Davi. Falou assim: ó, Jessé, você vai no sacrifício, mas leva todos os seus filhos. E aí Jessé foi para o sacrifício com todos os filhos. Continua. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe. E Samuel disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O primeiro filho de Jessé que entrou era um soldado desse tamanho, bonito, olhos claros, aquele cara extraordinário. Aí o profeta Samuel falou assim: ó, se Deus tiver que ungir alguém, vai ser quem? Vai ser esse cara aqui. Aí olha o que Deus falou com Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu vou dizer de novo: Deus não está nem aí com a sua aparência hoje. Pega na mão do irmão e prega para ele, diga assim: Deus não está nem aí com a sua conta bancária. Se alguém brigou com você, se alguém te maltratou, se você está feio, se você está bonito, se você está gordinho, se você está magrinho, se você tem cabelo, se você não tem cabelo, Deus não está nem aí para isso. Porque Deus disse: eu não olho a aparência, eu olho para dentro do coração. Eu vou dizer de novo: eu não olho a aparência, eu olho para dentro do coração. Eu vou pregar de novo até alguém reagir. E disse Deus: eu não olho para o exterior, eu olho para dentro de cada pessoa. E quando eu vejo alguém quebrantado, quando eu vejo alguém chorando, quando eu vejo alguém desejando, é esse que eu derramo a minha unção. Dá um glória a Deus aí, igreja. Aleluia. Pode sentar, senta aí. Verso 8: então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem é este que o Senhor tem escolhido. Passou 7 filhos de Jessé, passou, e Deus falou: não é esse, 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 não é esse. Deus sabe quem ele está procurando. Olha para o irmão e diga: Deus não erra o seu endereço. Se Ele vai te dar um sapato, Ele não erra o seu número. Se Ele vai te dar uma calça, Ele sabe o tamanho certinho. Eu vou dizer de novo que Deus não emenda nem remenda. Deus sabe exatamente quem é você. Eu vou dizer de novo: Ele sabe o seu endereço, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe o que você está precisando. Se houver um aqui para dar glória a Deus comigo, é hoje que o Senhor te encontra nesse lugar. Diga aleluia. Verso 9: então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco é este que o Senhor tem escolhido. Verso 10: assim fez passar Jessé 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. Passou os 7. E aí o profeta falou assim: mas engraçado, se esses aqui são seus filhos, Deus não escolheu nenhum desses, tem alguma coisa errada. Por que todos os seus filhos estão aqui e Deus não escolheu nenhum desses? Aí o profeta perguntou assim: você tem mais algum filho? Olha lá.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os rapazes, os moços? Aí ele disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Aí o pai do Davi falou assim: eu tenho um pequenininho, mas ele nunca vai ser rei, ele nunca vai ser nada na vida, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Ele é tão insignificante que eu ponho ele no pasto para cuidar das ovelhas, que é trabalho de escravo, que aí ele fica lá de manhã, de tarde, de noite, dorme no pasto. Ele fica com as ovelhas. Ele vem aqui só na época de tosquear. Quando vai tosquear as ovelhas, ele vem para casa. Então ele fica 3 meses no pasto, ele fica 4 meses lá. Mas esse não é. Aí o profeta disse assim: chama ele, porque não vai ter jantar, não vai ter festa, enquanto ele não chegar aqui. Deus não abre mão de você, querido. Bate na mão do irmão e diga para ele assim: Deus não abre mão. Para ter festa, você vai ter que estar presente. Eu vou tentar dizer de novo para os escolhidos aqui, para ter festa, você vai ter que estar presente. Deus não abre mão de você. E aí foram lá chamar o Davi, que ficava no pasto. Agora, pergunta para mim, por que Deus escolheu Davi? Vamos lá, gente, para a gente ser bem objetivo. Por que Deus escolheu Davi? Porque ele ficava no pasto, mas o coração dele estava no palácio. Davi ficava no pasto, mas... põe uma cadeira aqui para mim, Mas o coração de Davi estava sentado no trono, no palácio. Diga assim: corpo no pasto, coração no trono. Eu quero ouvir a igreja. 1, 2 e... lá no pasto, Davi, ele fazia músicas para o Senhor. E lá no pasto ele dizia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém conhece essa música dele? Sabe nada, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tira a cadeira, tira a cadeira. Ele estava onde? Deitado no pasto. Deitado no pasto. Mas a cabeça dele não estava no pasto. O coração dele não estava no pasto. A mente dele não estava no pasto. Não importa onde o seu corpo está, o que importa é aonde o teu coração está. Porque mais cedo ou mais tarde Deus vai te levar até onde está o teu coração. Aleluia, eu ouvi um glória a Deus diferente. Lá no pasto ele dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não importa se você está no leito de enfermidade, se você está passando crises, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada ainda. Cadê a igreja? Nada temerei, nada temerei, nada. E quem disse que Deus está importando para onde o seu corpo está? Deus está olhando para a aparência? Ele está olhando para o teu coração. Tem sonho no teu coração? Deus vai te tirar do pasto e vai te levar para onde você sonha. Prega para o irmão do lado aí e diga: Deus vai te tirar do pasto.
Não deixa o seu coração murmurar, não deixa o seu coração reclamar, não deixa não, porque Deus vai te tirar do pasto e vai te levar para onde o seu coração está. Eu acredito, tem alguém que acredita? Nada temerei, nada temerei. A mão levantada, vamos lá, cadê? Nada temerei, nada temerei. Aí chega alguém lá no pasto e diz assim: Davi, seu pai está te chamando para jantar. Eu para jantar? E ninguém vai jantar enquanto você não chegar em casa. E aí Davi foi para casa. Quando ele chegou em casa, foi escrito o verso de número 13, que diz assim, põe para mim: então Samuel tomou o chifre de azeite, pegou Davi e ungiu ele no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Daquele dia em diante, não era mais Davi, era o Espírito de Deus se apoderando dele. Da hora que Deus te ungir, não vai ser mais você. Eu ouvi um glória a Deus diferente. Desperta, igreja. Fala um glória a Deus, solta uma labareda de língua estranha aí. Daquele momento em diante, o Espírito de Deus tomou posse, se apoderou de Davi. Você não vai ser mais da tua mãe, você não vai ser mais do teu pai, você vai ser do Espírito Santo. Ele vai te abraçar e se apoderar de você. Quem acredita, dá um glória a Deus aí. E daquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Pergunta para mim, qual o resultado? Todo mundo, vamos lá, diga, qual o resultado dessa unção na vida de Davi? Quando Davi tinha 30 anos, o mesmo rei que sabia que Davi tinha uma unção, porque quando o diabo souber que você foi ungido, ele começa a te perseguir, começa a te maltratar, começa a querer te matar. E aí Davi foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão. Como é que chama, gente? E quando Davi se escondeu na Caverna de Adulão, a Bíblia diz que se juntou a Davi um monte de gente. Olha só. Então qual que é o resultado? Davi transfere a unção para os homens que estavam em aperto, angustiados e endividados. Sabe a unção que ele recebeu? Ele podia transferir ela. Olha para o irmão e diga assim: quando essa unção estiver em você, você pode abençoar outras pessoas com a mesma unção que Deus te deu. Dá um glória a Deus aí. Então, olha o que diz 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2, diz assim, põe para mim fazendo favor. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para estar com ele, dentro da caverna. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Todo homem que se achava aí? Pergunta para o seu irmão, está apertado? Está no lugar certo. Tá bom? Eu vou dizer de novo, você está apertado? Está no lugar certo. Se juntou a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem que estava o quê? Fala com o seu irmão, está devendo alguém? Não precisa falar não. Fala com ele, seja bem-vindo. Deus vai tirar você da dívida. Pega na mão do irmão e diga assim, não fica preocupado, porque Deus já está trabalhando para pagar esse banco, para pagar a agiota. Deus já está agindo para tirar você. Eu quero ouvir um glória a Deus, meu Jesus. Deus já está trabalhando para tirar você do aperto e das dívidas. Aí vem a ele, os endividados. Todo homem de espírito desgostoso. O que é o homem do espírito desgostoso? É o homem que não fala mais, sabe? Tem gente que você conversa com ele e fala, ô irmão, como é que você está? Ele faz Você sabia que hoje tem culto? Ele não fala não, ele só fica assim, Pergunta para o seu irmão, você conhece alguém assim? Você fala com ele, ele faz assim, Você sabia que fulano está doente, está na vida e a morte? É homem que o Espírito
espírito está desgostoso. Se juntou a Davi o homem endividado, o homem aperto, endividado, de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram uns 400 homens. Juntou-se a Davi toda essa turma, e o que Davi fez? Ele transferiu para esses homens, é o que eu vou fazer hoje por você. Oh meu Deus, reaja aí pelo amor de Deus. Deus, Ele transferiu para esses homens a unção. Aquela unção que eu recebi aquele dia na minha casa, ela vai vir sobre a sua vida hoje, nessa reunião. Prega para o irmão do lado aí, diga: você está 5 minutos de ser ungido pela mesma unção que tira o homem da dívida, que tira o homem do aperto, que faz o coração do homem se abrir. Eu ouvi um glória a Deus aí, Aí Davi se fez chefe dele. Segunda coisa que aconteceu, diga comigo: Davi tira o ponto fraco de cada homem e transforma eles em ambidestros. Sabe o que é isso? Sabe aqueles homens que entraram na caverna endividado, desgostoso, em aperto? Quando Davi ungiu eles, Davi tirou o ponto fraco deles e fez ele se tornar ambidestro. Repete comigo. Sabe o que é ambidestro? São homens que têm a mesma habilidade que ele tem com a mão direita, ele tem com a mão esquerda. A mesma força que ele tem de um lado. Então, prega para o irmão aí: Deus vai te fortalecer do lado direito, vai te fortalecer do lado esquerdo, e vai tirar o ponto de fraqueza da sua vida. Pastor, eu tenho um ponto fraco. Deus vai tirar esse ponto fraco. Eu vou ouvir um glória a Deus, eu sei que eu vou. Deus vai tirar esse ponto fraco da sua vida. Olha só, Juízes 20:16 diz assim. Põe para mim, Juízes 20:16. Olha a habilidade desses homens. Juízes 20:16. Põe para mim, fazer favor. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com funda uma pedra em um cabelo, em um fio de cabelo, e não erravam. Eles eram com a mão esquerda, eles conseguiam atirar num fio de cabelo e não erravam. Olha o que diz agora a respeito dos homens que estavam com Davi. 1 Crônicas 12:2. Olha o que diz. 1 Crônicas 12:2. Estavam armados de arco e usavam, levanta a mão direita, e usavam a mão direita, e usavam o quê? Em atirar pedras e em atirar flechas com arco. E eram todos irmãos de Saul, benjamitas. Esses homens que estavam com Davi, eles eram parentes do rei Saul, e eles eram ambidestros. A mesma habilidade que eles tinham com a mão direita, eles tinham com a mão esquerda. O que significa isso? Olha para o irmão e diga assim: a unção vai tirar o ponto fraco de dentro de você. Você vai ter força do lado direito. Levanta a mão assim bem alto, ó. Força do lado direito. Força na perna direita. Força na perna esquerda. Inteligência do lado direito do cérebro. Você vai usar o lado direito do cérebro e vai usar o lado esquerdo do cérebro. Seu olho direito vai ser bom e o seu olho esquerdo vai ser bom. Eu ouvi alguém dar um glória a Deus aí. A unção vai envolver você. Diga para o irmão: a unção vai envolver você, ó. Ela vai envolver. Eu ouvi alguém falar em línguas aqui. Pelo amor de Deus, deixa desatar. Dá um glória a Deus aí. Roma, Sarabaia. Quem precisa dessa unção? Uma mão é pouco, levanta as duas. Aplauda o Senhor e diga: eu quero. Diga: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Número 3. Diga comigo: a unção muda o semblante. Dá uma olhada para o semblante de quem está do seu lado. Essa cara de desanimado aí vai mudar. Fala com o seu irmão: com essa cara você não assusta ninguém, irmão. Você vai enfrentar um problema com essa cara, o problema ri de você. Mas você tá vindo mesmo me enfrentar?
Agora, olha o que a unção fez com os homens de Davi. Terceira unção, ela muda o semblante. Olha o que diz 1 Crônicas 12:8. Olha o que diz. E dos gaditas se desertaram para Davi, os que foram para Davi ao lugar forte, na caverna, dos valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudo e lança. Os seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como as corças sobre os montes. Olha só, quando a unção entrou dentro, fala assim, quando a unção entrou dentro, a unção mudou o semblante e deu velocidade. O rosto deles era como o rosto de quê? De leão. Dá uma olhada para o irmão aí. Diga para ele, rosto de leão. E as pernas deles eram pernas, como, gente? Ligeiras. Problema você resolve rápido. Pega na mão do irmão e diga, problema você resolve rápido. E diga para ele assim, ó, negócio você faz quando está quente. Fala com ele. Alguém te ligou e fala, estou querendo comprar, vai na fé, vende o negócio. Fica, daqui 3 dias eu te falo. 3 dias o cara já comprou, já gastou dinheiro, já. Fala com o seu irmão, deixa de ser mole, rapaz, pelo amor de Deus. Eu estou vendo a sua moleza até para levantar a mão para dar um glória a Deus. Que desgraça é essa que fizeram com você? Pergunta para o seu irmão, que desgraça é essa que fizeram com você? Você está ouvindo que o céu vai descer aqui para te levantar? Cadê a cara de leão? Deixa eu ver aí, ó. Eu não vi, cadê a cara de leão? Cadê a velocidade nas pernas? Deixa eu ver aí. Não, cadê a velocidade nas pernas? Senta aí. Daqui uns 3 dias assimila. Aí a pessoa está lavando roupa e ela começa a dar glória a Deus. Aí o marido pergunta, o que foi, mulher? Eu estou lembrando do culto. Agora que eu entendi o que o pastor falou, fala com o irmão, é semblante de leão. E ó, velocidade nas pernas. Vamos lá? 1, 2 e... Ô João, o seu leão morreu aí também, né? Morreu. Vamos lá, 1, 2 e... Então eu vou dizer, igreja viva, o que você tem? Você vai dizer, cara de leão e velocidade nas pernas. Aí você vai dar um pulo dessa cadeira, pelo amor de Deus, né? Cara de leão. 1, 2 e... Não, segura, peraí. Igreja viva, igreja cheia do Espírito Santo, o que você tem? Dá um glória a Deus aí! Bate na mão do irmão e diz, eu tenho cara de leão e tenho velocidade nas pernas. O inimigo olha para minha cara e ele foge. Eu vou dizer de novo, eu vou pregar para vocês, olha lá. O inimigo olha para minha cara e ele foge só de olhar para mim. Uau! Dá um grito aí! Diga para o seu irmão, o inimigo vai fugir de você. Quem está aí? Diga assim, rapidez, semblante diferente. No mundo espiritual os demônios sabem, olhando para a sua cara, quem é ungido e quem não é. Aí você vai passar mais uma semana de fracasso, mais uma semana arrastando o chinelinho assim, ó. E vai falar assim, Deus, o pastor falou que Deus vai fazer, não faz nada. Não faz por causa desse espírito que está dentro de você. Eu estou dizendo, quando a unção chega, é rosto de leão e velocidade para resolver as coisas. Tá vivo aí? Tá vivo? Desce lá, tem gente viva aqui. Tem gente viva aqui embaixo. É rosto de leão e a velocidade nas pernas. Olha pro irmão e diga, a unção está chegando.
Senta aí. E Davi fez esses homens. Quinta coisa, a unção que estava com Davi fez esses homens conquistar o que ninguém havia conquistado. Qual que era a vitória mais difícil de ser conquistada? A vitória mais difícil de ser conquistada era Jerusalém. Ali, ó. Ninguém chegava em Jerusalém. A Bíblia diz que Davi se torna rei, mas a cidade não era dele. Os jebuseus continuavam lá. E um dia Davi disse assim: nós vamos lá em Jerusalém, porque eu vou conquistar o que ninguém conseguiu conquistar. Pega na mão do irmão e diga assim: pega o pedido hoje. Você vai fazer um pedido para ele, Abel? Como é que é o nome dele? Rogério. Rogério não escuta, nem fala nem escuta. Ele não fala porque não escuta, né? Desde nascença. Ele vem da roça com Abel. Eu moro aqui dentro. Você vai fazer um pedido para ele, porque Deus vai fazer ele ouvir aqui no culto. Ó. Deus. Entendeu? E não adianta ensinar Libra não, que ele sai lá da roça. Ele tem a linguagem própria dele, né, Abel? Ele tem a linguagem própria dele. Só que ele me vê e ele chora. Pega o microfone, leva ali para o Abel, fazendo favor. Abel, ele mora onde? Ele vem com você de onde? Ele é do Palmeiras também, né? Capela Nova. Mas já mora aqui, deve ter uns 10, 11 anos. 10, 11 anos. E Libras ele não aprendeu nada? Não sabe ler, não sabe escrever. Como é que você conversa com ele? Sinais. Eu e ele a gente se entende. Entende? Eu queria que ele me entendesse. Sabe que ele me entende? Pergunta para ele se ele me entende. Entende? Falou que sim. Falou que entende. Só que você me falou que ele chora no culto. Sim. Muitas vezes. Falou que muitas vezes. Muitas vezes ele chora no culto. Agora, como é que um homem que não está me ouvindo, não está ouvindo o som, não está ouvindo o fundo, o leão rugiu para ele, está a mesma coisa que nada, e ele chora, porque a presença de Deus está sobre a vida dele de uma maneira extraordinária. Como eu queria, que na verdade ele ouve, você que é surdo, porque ele está ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. E os seus ouvidos, pela dor e o sofrimento da vida, está tapado. Então, Abel, faz o pedido para ele, para me levar para Israel, fala com ele, que eu vou para Jerusalém e a minha causa, a causa dele é a minha causa. Glória a Deus. Ok? Fala com ele para mim, que Deus tem um plano extraordinário na vida dele. O Espírito de Deus não trouxe ele aqui à toa. Deus vai usar ele de uma maneira fantástica, extraordinária. Rogério, né? Rogério. O Deus que abriu os ouvidos dos surdos. É esse Deus que eu acredito, Rogério. Eu vivo para servir esse Deus e para ver milagres acontecendo. E Deus vai transformar a vida desse homem. Tem alguém que acredita no que eu acredito aqui? Dá um abraço nele aí para mim. Aplauda Jesus bem forte e diga aleluia. Aplauda bem forte. Aplauda dando glória a Deus. Olha lá. Ele está chorando ali e você está aí parado com essa cara de... Ele vai conquistar o que ninguém conquistou antes. Deus vai fazer por ele o que ninguém fez. É isso. Senta aí. Diga comigo, é isso que Deus vai fazer. 1 Crônicas 12:2 diz assim. 1 Crônicas 12:2. Davi,
Ele levou eles a conquistar o que ninguém tinha conquistado. É 2 Samuel 5:6. 2 Samuel 5:6. Põe para mim, fazendo favor. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E os jebuseus falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Eles eram tão snobs que eles falaram assim com Davi: pode vir, que os cegos que tem dentro da nossa cidade é capaz de te parar, porque nunca você vai conseguir entrar aqui. O diabo aposta que você nunca vai vencer, e eu estou quebrando essa aposta do diabo. Deus me ungiu e me levantou para quebrar essa aposta do diabo. O diabo disse assim, ó: Davi nunca vai entrar aqui. O mesmo demônio falou que você nunca vai vencer, que você nunca vai conseguir. E eu estou dizendo que comigo vai ser diferente. Bate no peito e diga aí, diga: comigo vai ser diferente. Para o diabo ouvir, diga assim: diabo, comigo vai ser diferente. Porque você vai quebrar esse estigma de derrotado, de fracassado, de humilhado, de quem não consegue vencer. Eu ouvi um glória a Deus aí. Desculpa aí, mas eu prego com o coração, tá? Eu prego aquilo que eu acredito de todo o meu coração. Aí eles falam: Davi nunca vai conseguir entrar aqui. Verso 7. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, e hoje ela é a cidade de Davi. Verso 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus, suba ao canal e fira os coxos e os cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Então Davi falou assim, ó: o homem para poder entrar nessa cidade, ela é uma fortaleza, só tem um caminho. Qual é o caminho? Suba o canal. O que é o canal? É o canal dos cananeus. A cidade está em cima de uma montanha, então não tem como chegar nela. Só existia, eles abriram um túnel dentro da rocha, dessa altura assim, ó, e dessa espessura, e ele fica cheio de água. É o canal de água. Só que quem é que vai nadar, mergulhar 500 metros, passar e entrar dentro da cidade? É mais estreito do que isso aí, mas é mais ou menos isso. E ele ficava cheio até em cima. Quem é que vai passar e vai mergulhar 500 metros para poder abrir o portão do lado de lá? Aí Davi disse assim, ninguém queria, fala comigo, ninguém queria. Porque desafio ninguém quer. Pega na mão do irmão e diga: desafio ninguém quer. Até que se apresente a recompensa. Para cada desafio Deus tem uma recompensa. Pega na mão do irmão e diga: para cada desafio Deus tem uma resposta 100 vezes mais. Eu vou tentar de novo. Se eu mandar você fazer uma coisa, pastor César, difícil, você vai dizer assim: ah, pede outro. Mas se eu falar o que eu vou te dar depois que você fizer, o ânimo vem. Então Deus não te pede nada que Ele não vai te dar uma recompensa. Diga para o irmão: Deus não te pede nada que não vai ter recompensa. Olha o que Davi diz: quem é que vai subir pela água, mergulhar 500 metros? Ninguém queria. Aí Davi disse assim, só que está em 1 Crônicas 11:4. 1 Crônicas 11:4 diz assim: olha o que Davi prometeu. E partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. E disseram os habitantes de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Como é que ele fez? Porque Davi disse, olha o que Davi disse: o primeiro que feriu os jebuseus será chefe e capitão. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela. Por isso ele foi feito chefe de todos os exércitos de Davi. Davi falou assim: sabe o que eu vou fazer? O que mergulhar, passar nesse túnel inundado, chegar do outro lado, correndo o risco de morrer no mergulho, chegar do outro lado, abrir o portão, ele será o segundo em comando abaixo de mim. Ele vai mandar em tudo que eu tenho. Aí a Bíblia diz que tinha um homem chamado Joabe. Zeruia era irmã de Davi. Então esse rapaz aí era o que de Davi? E ele mergulhou
numa apneia. Ele ficou, porque os homens do passado tinham pulmão. Hoje, se eu te pedir 10 segundos para você ficar sem respirar, né? Mas eles tinham pulmão. Ele saiu do outro lado, abriu o portão, e Davi conquistou o que ninguém antes havia conseguido conquistar. Fala com o seu irmão, o desafio dessa campanha vai trazer uma recompensa do tamanho do desafio. Pequenos desafios, pequenas recompensas, grandes desafios, grandes recompensas. Quem ouviu a minha voz aí, dá um glória a Deus. Agora olha para o irmão e diz assim: tudo começa com uma unção. Como é que tudo isso começou, pastor César? Com Samuel pegando o azeite. Pega o azeite lá para mim, fazendo favor. Samuel pegou o azeite, pegou o chifre do azeite, e ele derramou o azeite dentro do chifre, e com o chifre cheio de azeite, o chifre representa poder e autoridade. Eu vou dizer de novo, ele representa poder e autoridade. E com essa unção ele ungiu Davi. E daquele dia em diante Davi se tornou um homem extraordinário. Olha para o irmão e diz: Deus te trouxe nessa reunião de hoje, te convidou para esse banquete espiritual. Quem está aí, dá um glória a Deus, para você receber uma unção extraordinária dele.